Boa noite. Novamente é chegado o momento de fazermos nossas reflexões em torno do estudo do livro Terra, o mundo de regeneração e você. Nós estamos abordando o último capítulo do livro e, como sempre o fazemos, vamos primeiramente fazer um breve comentário de uma mensagem de Emmanuel para introduzir o nosso estudo. O tema do capítulo 6 é o papel do Consolador na regeneração do planeta. Hoje é o quarto encontro que realizamos em cima desse capítulo 6 da obra. Então, trouxemos aqui do livro Cartas Universais ao Apocalipse, o Evangelho comentado por Emmanuel, uma parte referente à segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Separamos esse parágrafo. Converter o cérebro em fulcro de pensamentos nobres, de tal maneira que nenhuma ideia menos feliz se lhe fixe nas criações, mesmo quando sob a mais constrangedora indução ao fascínio das trevas. Então vamos aqui fazer algumas reflexões em torno do pensamento que Emmanuel aí nos traz. Então, quando ele inicia de uma forma bem imperativa, bem colocada, dizendo assim: converter o cérebro em fulcro. Fulcro é sinônimo de base, essência, de pensamentos nobres. Fazei com que o combustível, o alimento do nosso cérebro, em termos de receptividade e de produção na área mental, esteja alinhada em pensamentos nobres, mas de tal maneira que nenhuma ideia menos feliz se lhe fixe nas criações. Aqui é importante também analisarmos essa referência de Emmanuel. De tal maneira que nenhuma ideia menos feliz se lhe fixe. Não significa que o nosso cérebro, a nossa mente, não receba pensamentos infelizes, mas não lhe dando acolhimento, não lhe fixando nas criações, deixando que o pensamento venha e vá. E depois Emmanuel acrescenta: mesmo quando sob a mais constrangedora indução que é estímulo, incentivo ao fascínio das trevas. Então, fechando essa colocação de Emmanuel, ele diz: mesmo que estejamos sofrendo o impacto invasivo, indutor das mentes associadas às trevas, aos conflitos com as leis divinas. Então, é muito interessante nessa mensagem de Emmanuel, esse início que nos chama muito a atenção quando ele diz: converter o cérebro em fulcro. Fulcro que é sinônimo de essência, de base, de apoio, de pensamentos nobres. Nós precisamos estar sempre atentos à característica do que pensamos no dia a dia. E os pensamentos nobres têm e precisam ter predominância. Então vamos para o nosso estudo dessa noite.
Lembramos que esse é o quarto encontro sobre o capítulo 6 do livro Terra, um mundo de regeneração em você, e os estudos anteriores se encontram no nosso canal no YouTube. O objetivo maior desse estudo é estimular a leitura do livro e, ao mesmo tempo, compartilhar ideias centrais em torno desse período de transição planetária em que vivemos e que é tão importante alinharmos pensamentos estabelecidos num clima de esperança, de positividade, para a superação melhor possível desse período, utilizando como estímulo para a nossa espiritualização mais profunda, para vivenciarmos da forma mais contínua possível os postulados do Evangelho do Cristo. Então, esses primeiros tópicos do estudo dessa noite dão prosseguimento à mensagem recebida por Divaldo Franco na Federação Espírita Brasileira em 2004, numa reunião do Conselho Federativo Nacional, uma mensagem de Bezerra de Menezes, que continua dizendo a nós o seguinte: os homens e as mulheres, a serviço do bem com Jesus, são as suas cartas vivas à humanidade, a fim de que todas as criaturas leiam nas suas condutas o conteúdo restaurado do Evangelho, as colocações seguras dos imortais. Então, essa expressão, cartas vivas, já era referida pelo apóstolo Paulo em uma de suas cartas, nos conclamando a que o nosso comportamento, a nossa vida diária, seja essa carta viva do Evangelho de Jesus à humanidade, em termos de atitudes, de comportamento, aliado em harmonia com a essência dos ensinamentos do Cristo, a lei do amor, a fim de que todas as criaturas leiam nas nossas condutas o conteúdo restaurado do Evangelho. Então, sobretudo para nós espíritas, que temos tido um contato mais extenso através do Consolador prometido por Jesus, da essência do Evangelho do Cristo, aonde médiuns como Francisco Cândido Xavier nos brindaram com obras que são um verdadeiro prosseguimento do Novo Testamento, como Paulo Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, é a Cristo. Então, nós temos um conteúdo rico de material das experiências dos primeiros cristãos. E por isso, devemos e temos instrumentos para isso, de expressar a vivência dessas cartas vivas, como sendo, voltando aqui ao texto que Emmanuel coloca, as colocações seguras dos imortais. Então, é nesse sentido que Bezerra de Menezes aqui continua nos incentivando nesse trabalho de grande restauração, nesse período de transição planetária, aonde o conhecimento que temos adquirido da revelação espírita tem a necessidade de se consubstanciar no que pensamos, fazemos, exemplificamos no nosso dia a dia. E continua ainda Bezerra. Uma mentalidade nova vem surgindo nos arraiais do movimento espírita,
compreende a necessidade de mais integrar-se na atividade doutrinária, a fim de que com mais rapidez se processe a era de renovação social e moral preconizada pelo mestre de Lyon. Mestre de Lyon, a referência a Allan Kardec. Então, voltando aqui ao início desse parágrafo que diz assim: uma mentalidade nova vem surgindo nos arraiais, nos arredores, nas fronteiras do movimento espírita. Compreende a necessidade de mais integrar-se na atividade doutrinária. É a lembrança de Bezerra de Menezes para que nós procuremos, de forma cada vez mais atenta, mais ativa, a encontrar espaço para trabalho, para atividades associadas à casa e ao movimento espírita, a fim de que, com mais rapidez, se processe a era de renovação social e moral preconizada pelo mestre de Lyon. De fato, nós temos nas instituições espíritas, nas associações daqueles que comungam dos ideais e do conhecimento da mensagem do Consolador, um apoio de intensificação de energias, de entusiasmo na vivência do conhecimento espírita, que produz naturalmente uma sinergia, uma multiplicação das energias e das vontades que se associam no mesmo ideal. Nós só conseguimos isso através da participação nas casas espíritas. Claro, a vivência, a exemplificação dos ensinos do Cristo é em todo lugar. Mas o apoio, o subsídio que a doutrina espírita e o movimento espírita nos dão, vem a consolidar e nos motivar mais ainda na vivência do Evangelho em todos os lugares aonde convivemos. Mas não há dúvida, nós precisamos do convívio, do trabalho em conjunto, aonde, não poucas vezes, questões associadas a aspectos sutis do orgulho, do egoísmo, que faz parte das características da nossa personalidade, vêm à tona no trabalho em conjunto, no trabalho em grupo. E por isso a importância que Bezerra de Menezes chama a essa integração nas atividades doutrinárias. Jesus continua dizendo: vinde a mim, vós, todos que estáis cansados e aflitos, conduzindo o vosso fardo sob as vossas aflições. Comigo esse fardo é leve e essas aflições são consoladas, porque eu vos ofereço a vida plena de paz e de felicidade. É um período de grandes aflições de caráter generalizado, né? A transição planetária. E mais do que nunca nós precisamos do amparo, do apoio do Cristo Consolador, do Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo. E é nele em que nós, sem qualquer sombra de dúvidas, conseguimos o alívio para aflições e para dificuldades, para as provações que a vida
invariavelmente vai nos apresentando. Então, é exatamente por isso que a consciência de dívida que todos nós devemos ter a respeito da divulgação, do apoio à doutrina espírita, há de ser considerado por cada um de nós, a fim de que possamos levar ao máximo de pessoas o conhecimento libertador que essa doutrina nos traz. O objetivo da doutrina espírita é reviver o Evangelho de Jesus em espírito e verdade. E essa meta deve ser, por extensão, também a do movimento espírita. Fidelidade, portanto, a Jesus e Kardec. E mãos à obra na divulgação da doutrina, especialmente pelo exemplo de autotransformação. Aqui, Bezerra de Menezes coloca de uma forma bem abrangente todos os aspectos que dizem respeito à nossa responsabilidade face à doutrina espírita e a nós mesmos, em termos de renovação íntima, de burilamento íntimo, de autotransformação. Então, o objetivo da doutrina espírita é reviver o Evangelho de Jesus. Isso precisa estar muito bem conscientizado em nós. Espiritismo é Jesus de novo. É a realização do Consolador que ele prometeu. E que nós somos brindados, presenteados com a oportunidade singular de sermos trabalhadores ativos no trabalho da maior caridade que podemos fazer para com a doutrina, que é a sua divulgação. Divulgação essa, claro, que não vai se limitar apenas ao aspecto da palavra, mas da sensibilidade, da vivência, da exemplificação. Por isso, mais adiante Bezerra diz, especialmente pelo exemplo de autotransformação. É necessário que a doutrina que percebemos seja de um valor tão grande, estabeleça a renovação, o exemplo, a partir de nós. E de nós em diante, pela divulgação, pela exemplificação, ao máximo de pessoas. Para a libertação das dúvidas, é fundamental buscarmos fazer exercícios para raciocinar e refletir sobre o sentido da doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus em nossas vidas, a fim de senti-la em nossos corações. Então, de uma vez por todas, é essencial que retiremos todas e quaisquer dúvidas que possamos ter sobre mundo espiritual, reencarnação, justiça divina, sobre a nossa verdadeira natureza, que é a espiritual. E para isso, aqui é lembrado, é fundamental buscarmos fazer exercícios para raciocinar e refletir sobre o sentido da doutrina espírita. Às vezes, assistimos a uma palestra, participamos de um seminário espírita, concordamos completamente com aquilo que ali é apresentado, mas não refletimos suficientemente sobre a importância daquele conteúdo
na nossa renovação interior, na ampliação das nossas convicções espíritas, e por isso Bezerra faz essa referência. Fazer exercícios para raciocinar e refletir sobre o sentido da doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus em nossas vidas. Qual o nível de importância que a doutrina espírita tem em nossa vida, sob todos os aspectos, a fim de senti-la em nossos corações. Então, que estejamos cada vez mais abertos a esse trabalho de espiritualização profunda, que é o objetivo maior da revelação espírita em nós. Daqui em diante, passa a obra Terra, o Mundo de Regeneração em Você, analisar uma mensagem do Espírito Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Franco, de onde extraímos também alguns tópicos para comentarmos. Conforme sucedeu naqueles dias, Jesus encontra-se novamente entre as suas criaturas, repetindo a sinfonia das bem-aventuranças, conclamando as massas ao despertamento, antes que se agravem as circunstâncias e ocorrências não desejadas. É de uma importância singular o início desse parágrafo que Joana nos traz. Estamos vivendo no presente século, em pleno desenvolvimento do Consolador prometido por Jesus, como sendo a efetiva realização de sua presença e da realização da promessa que ele colocou no Evangelho de João, capítulo 14. E aqui ela acrescenta, repetindo a sinfonia das bem-aventuranças. E não haveria como ser de outro jeito. Afinal de contas, todas as problemáticas, todos os sofrimentos e provações da criatura humana têm uma característica predominante ao longo dos séculos e dos milênios. A necessidade fundamental do seu despertar espiritual. Como hoje também. E é o Espiritismo que oferece os instrumentos mais adequados nesse século onde o homem excessivamente desenvolveu a ciência, a tecnologia, e ficou em último plano a questão do desenvolvimento moral e espiritual seu. Mas é exatamente por isso que nós estamos vivendo também a presença efetiva do Consolador, conclamando as massas ao despertamento, ao acordar para a realidade do espírito imortal, antes que se agravem as circunstâncias e ocorrências não desejadas. Não desejadas, entendamos aqui, a consequência daquela advertência de Jesus. Ai da terra por causa dos escândalos. Aliás, na terra há de haver escândalos, mas ai daqueles por quem os escândalos vierem. Ou seja, num período de transição planetária, surgem imensos conflitos de espíritos que estão na Terra, tendo a sua última oportunidade
de aproveitamento reencarnatório, o qual, se não for devidamente aproveitado, redundará em sua imigração para mundos com possibilidades e situações mais difíceis do que a Terra. Então, isso aí é um fato. A questão toda é os deslizes e desequilíbrios do mau uso do livre-arbítrio, levando à incrementação de sofrimentos e de dificuldades. As ocorrências não desejadas que Joana se refere aqui. O Consolador que ele prometera já veio e vence com segurança as barreiras impostas pela tirania e pelos indivíduos orgulhosos, vazios de sentimentos nobres, conquistando os corações e oferecendo-lhes esperanças de alegrias infindas. Então, o Consolador está aqui entre nós. E isso significa o cuidado e a bênção do Pai em nos possibilitar o máximo de instrumentos para o aproveitamento melhor possível da nossa atual experiência encarnatória. Cabe a nós utilizar esses instrumentos da melhor forma possível, efetivando a realização dos deveres e compromissos que assumimos antes da atual encarnação, junto aos espíritos benfeitores que endossaram, que avalizaram a nossa presente experiência corporal. Diante, como Joana aqui faz a referência, a indivíduos orgulhosos, vazios de sentimentos nobres, nós somos aqui honrados com todas as possibilidades para o êxito maior em referência a outras experiências encarnatórias que já tivemos. Travam-se lutas acerbas em toda parte. Os argonautas do amor nada temem e multiplicam-se sob a inspiração do Mestre, avançando estoicos no cumprimento do dever, renovar a humanidade através da própria transformação moral. Que beleza, meus irmãos. É exatamente isso que nós somos motivados ao engajamento. Multiplicam-se sob a inspiração do Mestre, avançando estoicos, corajosos, no cumprimento do dever. Mas aqui há uma sutileza importante de refletirmos. Renovar a humanidade através da própria renovação moral. De uma vez por todas, paramos de querer melhorar as outras pessoas. O primeiro ponto de referência no trabalho de renovação proposto pelo Evangelho é a nós mesmos. É a partir de nós. No exemplo, na exemplificação de um coração renovado pelo Evangelho do Cristo. Em uma mente, como comentamos no início do nosso estudo, na mensagem de Emmanuel, com a mente estabelecida em fulcros, né? em bases, em essências de pensamentos elevados. Ajudando efetivamente, não só a nós,
mas aos espíritos que nos acompanham, encarnados e desencarnados. Faze a tua parte, sem preocupação com o trabalho dos outros. Desincube-te do teu dever ante a consciência, servindo ao Consolador, mesmo que te encontres incompreendido e crucificado nas traves invisíveis da perversidade, dos áulicos do egoísmo e dos seus servos. Então, fazer a nossa parte, esse direcionamento principal, sem nos compararmos ao que os outros estão fazendo. Aquele irmão nosso na própria doutrina espírita, e que muitas vezes, por uma avaliação precipitada que viemos a fazer, sejamos tentados a nos colocar em patamares melhores. O parâmetro não é os outros. O parâmetro é o modelo. O modelo é Jesus. Então, desencube-te do teu dever ante a consciência, servindo ao Consolador, mesmo que te encontres incompreendido e crucificado nas trevas invisíveis da perversidade dos outros. Veja. Esse é o cuidado maior que nós devemos ter. É a análise refletida e constante de como eu estou em relação àquilo que tenho recebido do Consolador. Os estados íntimos que mantenho e que alimento refletem essa bênção de valor incomensurável que eu recebi, que recebemos através do Espiritismo. É essa reflexão. Demonstrando que ele prossegue contigo, edificando o mundo melhor, sem excluídos nem abandonados à própria sorte, porque estará com eles por teu intermédio, amando-os com enternecimento e carinho. Então, a consciência do amor, da misericórdia de Deus, da atuação das leis divinas em nossa vida e na vida de todos, é para eliminar de uma vez por todas quaisquer dúvidas que esse mundo de provas e expiações possa tentar nos trazer sobre o amor e a justiça do Pai. Na verdade, esse amor atua de mil modos, inclusive através de nós, quando nos sensibilizamos a ser parceiros dos espíritos benfeitores. E através de nós também vai se estendendo esse amparo. É nesse sentido que o bom aproveitamento desse período de transição planetária nos logrará se efetivamente estivermos cada dia mais atentos e conscientes dos deveres e das responsabilidades que nos cabe pessoalmente. Nós estamos assim chegando ao final do estudo dessa noite, agradecidos a todos que nos acompanharam ou que venham a nos acompanhar posteriormente através do YouTube. E, se possível, compartilhem essas informações. Agradecemos a todos. Uma boa noite.